Não há como negar. O nosso corpo é uma máquina e cada célula trabalha em harmonia com a outra. Porém, em meio à pandemia de Covid-19, não há como negar que algumas coisas e até micro-organismos podem prejudicar, danificar e colocar em risco a eficiência do nosso corpo. Mesmo com os avanços diários da ciência para a criação de métodos de descoberta de contaminação de vírus ou por bactérias, o que se sabe é que o maior e mais eficaz mediador dessas informações é simplesmente o nosso organismo, com seus sinais, manifestações e até mesmo reações. O processo inflamatório ele é uma reação do tecido vivo vascularizado e é tido como um meio de defesa do organismo. Ele destrói por meio da fagocitose dos anticorpos e ele isola por meio da malha de fibrina os agentes invasores, além de abrir espaço para uma série de processos, como de cicatrização e de regeneração do tecido afetado. Ou seja, é uma reação normal e necessária para que haja uma recuperação tecidual. O processo ele é de rápida ativação. Então é assim, logo após a lesão, algumas células elas morrem e outras células elas são danificadas. Essas células danificadas, elas começam a liberar substâncias. Essas substâncias são tidas como mediadores químicos. Esses mediadores liberados por essas células danificadas, eles são liberados no fluido intersticial e ele serve para avisar que alguma coisa está acontecendo. A citocina, que é a substância liberada pelas células danificadas, ela serve como mensageiro para futuras manifestações locais. Já a histamina é liberada pelos mastócitos que estão ali por perto, que dá início ao processo inflamatório. Mesmo com a possibilidade de ocorrer por todo o corpo, existem 5 sinais cardeais nesse processo: a dor, o calor, o rubor, o tumor e a perda da função, inicialmente após o estímulo, que é a entrada de patógenos no corpo ou até traumas. Automaticamente, acontece uma série de modificações para descontaminar esse tecido e o recuperar. A primeira coisa que acontece é a contração dos vasos em razão ao corte, porque o que mais preocupa o corpo é a perda excessiva de sangue. Porém, em seguida, os mastócitos presentes nesse tecido liberam histamina, que causa a dilatação de vasos sanguíneos. Por isso, a presença de calor, rubor e tumor. O calor vem do sangue, que está em maior quantidade ali. A vermelhidão vem por causa da cor do sangue e o tumor ou edema ou inchaço por causa do fluxo maior de fluidos do sangue para o tecido, processo conhecido como quimiotaxina, sendo essencial também para a diluição de toxinas presentes no local inflamado, facilitando a inflamação e diminuindo os possíveis danos. E a dor já é uma consequência de agressão direta às fibras nervosas ou ações sobre terminações nervosas. Outro motivo também para o surgimento de dor é a compressão causada pelo edema e a sensibilidade pelo ferimento. Outra coisa que a presença de edema com dor pode causar é a perda da função, porém não é o único motivo para sua decorrência. Essa vasodilatação é super importante no processo anti-inflamatório, porque faz com que chegue mais oxigênio no local da lesão. Isso porque os vasos capilares que se encontram presentes abaixo do tecido conjuntivo e epitelial são muito fininhos. Para se ter uma ideia, só se passa uma hemácia por vez. E esse oxigênio é necessário em excesso para repor e consertar. E mais sangue também significa mais deposição de nutrientes, que também é necessário, pois o processo inflamatório é bem lesivo, porque elimina o que está chegando em nosso corpo e acaba danificando células próximas. Por isso é preciso mais oxigênio e nutrientes. Com a vasodilatação, chega mais fibrinogênio no local em dano, que ao entrar em contato com o tecido, se transforma em fibrina, que ao se tornar uma capa que separa e isola essa inflamação, que evita que o foco infeccioso chegue a outras partes do corpo e impede que esses mediadores que estão agindo em nosso processo também cheguem a outras partes e causem uma inflamação sistêmica, que pode ser sepse, choque séptico ou falência de múltiplos órgãos. Outro ponto importante sobre a vasodilatação
é o afastamento de células endoteliais, gerando espaço na parede endotelial, que ajuda no processo de diapedese. Os primeiros leucócitos que existem em abundância na corrente sanguínea e que chegam ao local da lesão atraídos pela citocina são os neutrofilos com alta capacidade de fagocitar micro-organismos. Com a vasodilatação acontecendo, o processo inflamatório, tanto os neutrofilos, tanto as células endoteliais passam a expressar proteínas como as selectinas e as integrinas. Em ordem, a diapedese acontece quando o neutrofilo começa a se aproximar da parede do vaso sanguíneo, por causa das proteínas que até então estão sendo expressadas, e essa aproximação inicial é conhecida como marginação. Em seguida, o neutrófilo se adere e começa a rolar pelas paredes do endotélio, fenômeno chamado de rolamento, que acontece até o momento em que o neutrófilo se agarra no endotélio, sai da corrente sanguínea e enfim vai até o tecido inflamado e fagocita assim os micro-organismos. Bom, sequentemente, após horas, os monócitos eles também passam a fazer o processo da diapedese até o tecido. E um detalhe importante é que esses monócitos eles passam a ser macrófagos após a penetração e ativação dentro do tecido. Os macrófagos eles são divididos em M1, que fagocitam, e M2, que limpa o local que estava inflamado, acabando com células e bactérias mortas como um detritamento fisiológico. Após todo esse processo ocorre a inflamação, onde os leucócitos já estão no tecido fagocitando os invasores. Em sequência desse processo, ocorre a reprodução celular, em que se busca reparo tecidual, sendo a cicatrização ou a regeneração.